Gerais é uma terra de encantos e riquezas mil. Com uma cultura impressionante e inúmeras belezas, o estado desperta paixões de todos os tipos. Seja pelo saboroso pão de queijo com cafezinho, pela acolhida calorosa de seu povo ou pelo deslumbrante patrimônio cultural, Minas é o estado com o maior número de bens reconhecidos como patrimônio mundial. Os centros históricos de Diamantina e Ouro Preto, além do conjunto moderno da Pampulha, em Belo Horizonte, e o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas. O estado é um verdadeiro museu a céu aberto. Como não se impressionar ao caminhar pelas ruas de Tiradentes, Cerro e Mariana? Ao reconhecer o toque dos sinos e a preciosidade do ofício dos sineiros? Como não se encantar pelas histórias das estradas de ferro e pelo modo tradicional de fazer o queijo mineiro? É tão diversa e inesquecível a cultura de Minas Gerais que decidimos propor a vocês uma atividade que nos desse a chance de abordar, a uma só vez, vários dos bens registrados como patrimônio cultural imaterial nessa terra repleta de tesouros. Para isso, a gente quer te convidar a promover uma oficina de massinhas chamada Animando o Patrimônio Cultural. As oficinas de massinhas são uma oportunidade da gente soltar a imaginação e a criatividade. Nessa oficina, que será divertida e cheia de aprendizados, a gente quer que você e seus alunos reúnam tecnologia e tradição. Como a gente explicou antes, em Minas Gerais, 7 bens estão registrados como patrimônio cultural do Brasil. E a gente quer que vocês façam um passeio por cada um deles usando massinha. Antes de começar a nossa oficina, coloque o assunto do patrimônio cultural em debate na sala de aula. Aborde a temática com seus alunos, descubra se eles sabem quais são os bens registrados no seu estado, fale um pouco sobre eles e vá familiarizando a turma com o tema. A partir daí, divida a turma em grupos, sendo um grupo para cada um dos bens. Assim, ao todo vocês vão ter 7 grupos, beleza? Aí então há outro assunto que você vai precisar abordar: os processos de animação e criação de imagens e histórias a partir delas. Como já vimos em dezenas de desenhos animados conhecidos em todo o mundo, existe uma maneira de trabalhar imagens estáticas, colocando-as em uma sequência contínua de modo a criar movimento. É a chamada animação. Muitos anos atrás, isso começou com os chamados brinquedos óticos, que utilizavam diversos recursos para contar uma história. Essas imagens eram então exibidas em alta velocidade até que um fenômeno que acontece em nossa visão dá a sensação de que elas estão se movendo. Mas hoje em dia, felizmente, existem programas de computador e aplicativos que nos permitem fazer isso de um jeito muito mais simples. É aí que entra a nossa oficina. Convide cada um dos grupos a criar histórias ou cenas curtas envolvendo esses bens que formam o patrimônio cultural imaterial em Minas Gerais. Depois, é hora de ilustrar esses enredos com a modelagem em massinha, confeccionando objetos, bonecos e o que mais for necessário para a história acontecer. A próxima etapa envolve a fotografia. Usem câmeras fotográficas ou mesmo as câmeras dos telefones celulares para clicar cada pedacinho da história. Lembre-se, cada movimento precisa ser registrado em imagens para compor a sequência final. Depois disso, coloquem todas as imagens no computador e trabalhem com elas em um programa de edição chamado Movie Maker. É possível que existam outras opções de programas ou aplicativos com essa função. Vale ver qual funciona melhor para vocês. Editem suas imagens, gerando uma sequência contínua e criando então a cena da sua própria animação.
O processo de criação das imagens pode ser bastante diversificado e a criatividade de cada equipe vai ser fundamental nesse processo. Assim, exploramos o potencial educacional da linguagem da animação, incentivando o seu uso como instrumento didático e colocando o aluno como protagonista na produção e recepção dos desenhos animados. Além disso, as histórias sobre os bens culturais vão se tornando familiares e despertam nas crianças ainda mais a sensação de familiaridade e afeto com cada um deles. Ao final, quando todos os projetos estiverem prontos, vocês podem publicar nas redes sociais ou até mesmo fazer uma sessão cinema na escola para apresentar os resultados produzidos. E aí? O que acharam da atividade? O patrimônio cultural é um assunto apaixonante. A gente espera que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre ele e que consigam estimular seus alunos, plantando ali a sementinha do interesse, da curiosidade e de todo o sentimento de pertencimento, de identidade, que é a base e a origem do nosso patrimônio cultural e material. Foi esse carinho que a gente colocou no livro que vocês têm aí, com todo esse conhecimento sobre patrimônio cultural. E também nessa videoaula para guiar vocês nessa viagem. Mas a experiência de cada um, as memórias e histórias que a gente traz dentro da gente é que vão tornar esse roteiro interessante de verdade. A cultura brasileira é um espetáculo muito rico e diverso que merece ser conhecida, admirada e preservada. Contamos com vocês nessa missão, com vocês, professores, e com seus alunos.